Oi, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, hoje a gente vai começar falando sobre litosfera, tá? Lembra que eu já pedi para que vocês lessem alguma coisa a respeito do nosso planeta? Então, vamos lá. Ah, Primeiro, a gente vai começar lembrando um pouquinho da formação do nosso planeta. Então, querendo ou não, a origem do planeta está relacionada com aquela teoria do Big Bang, onde houve uma grande explosão e esses fragmentos se espalharam pelo universo. Então, ocorreu que com o tempo o resfriamento dos materiais ele foi acontecendo e com isso as partículas foram se unindo, tá? Assim surgiu então a Terra e todos os outros planetas e astros que a gente tem no universo. Nós somos o resultado do acúmulo de poeira cósmica. O nosso planeta ele é rochoso, assim como os outros três planetas, os primeiros três planetas a partir do Sol. Tá? Por que nós somos chamados assim? Pela presença de rochas e minerais encontrados aqui no nosso planeta. Tá? Então, o nosso solo, o nosso planeta, ele está em constante mudança. Como vocês podem perceber aqui, no passado o nosso planeta ele era quente, com muitos vulcões que expeliam vapor e gases que infelizmente não era respirável. A atmosfera era totalmente diferente do que nós temos hoje. Só que com o passar do tempo, esses vapores liberados aí pelos vulcões, eles foram se unindo, se agregando e assim formando as primeiras nuvens, as primeiras chuvas. E essa água da chuva foi se juntando, se acumulando e aí foi ajudando a resfriar o planeta. Ele foi ficando cada vez gradativamente mais frio. Isso se deve principalmente à nossa posição em relação ao Sol. Atualmente, o nosso planeta é bem diferente. Ele abriga vida, tá? As suas cores exuberantes aí. E é lógico, o nosso planeta em si, ele é formado por três camadas. A primeira é chamada de litosfera, é a camada na qual vivemos. A segunda é chamada manto, que é a parte mais interna. E lá no centro mesmo do nosso planeta, nós temos o núcleo, tá? A litosfera, ou também chamada de crosta terrestre, é onde nós habitamos, onde tem os animais, onde tem os seres vivos. É a parte mais externa. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem que associar ela como se fosse apenas uma casca de uma fruta. Imaginem, por exemplo, uma maçã. Aquela película, aquela pelezinha da maçã é exatamente a comparação da nossa litosfera, da nossa crosta terrestre, como um todo, tá? Então, a parte central, lá onde está, por exemplo, se nós pensarmos na maçã, a parte onde está a semente é como se fosse o núcleo. E aquela parte que a gente come da maçã é exatamente o manto. É mais ou menos essa comparação com relação ao nosso planeta. Aqui nessa imagem, como vocês podem ver, nós temos o núcleo, nós temos o manto e a crosta terrestre. Ela é uma película bem fina. O nosso manto é a camada intermediária. Ela está situada entre a crosta e o núcleo. É constituída de magma. Magma, para quem não sabe, é rocha derretida, rocha aquecida, que fica pastosa. Quando esse magma, muitas vezes, ele sai de dentro do planeta, e nós chamamos ele de lava. Isso acontece muito nos vulcões. Quando um vulcão ele entra em erupção, ele está jorrando ali exatamente o magma, exatamente a lava. Lava a gente dá o nome quando ele sai de dentro do vulcão, porque enquanto ele estiver lá dentro, a gente chama de magma, tá? E é lógico, a parte interna, que chega na média de 6.000 graus Celsius, a temperatura aproximada da parte externa do Sol. Então, quanto mais fundo no nosso planeta, mais quente vai ser. Sabe aquela teoria que se nós cavássemos aqui, a gente consegue chegar do outro lado, lá no Japão? Não é realmente verdade, tá? Porque quanto mais você aprofunda um buraco, mais quente se torna. Então, quanto mais você perfura, mais calor vai ficando. O nosso planeta, ele é cheio de continentes. Só que esses continentes, por incrível que pareça, um dia eles foram todos unidos, tá? O supercontinente, ele era chamado de Pangeia. Vocês lembram do filme, uh,
aquele que nós chamamos de A Era do Gelo. Então, naquele filme mostra exatamente a fragmentação, a separação dos continentes. Então, isso é gradativo, isso aconteceu por milhões e milhões de anos. Lógico, os nossos cientistas, eles realmente acreditam que um dia todos os continentes foram unidos. Primeiro porque a forma deles, eles se encaixam perfeitamente. Outra coisa é que nós temos rochas parecidas em vários ambientes. Além do que, nós também encontramos fósseis, tá? De antepassados de animais antigos em cada um desses ambientes. Então, isso são vestígios e são comprovações que um dia realmente todos esses continentes eles eram unidos. Ah, mas o que fez esses continentes se separarem? Agora tem a ver com as placas tectônicas. Nós estamos em cima de placas tectônicas. Imaginem, por exemplo, que a parte interna do nosso planeta fosse uma panela fervendo. E em cima dessa água fervendo, em cima dessa panela que está lá fervendo, a gente coloque pedacinhos de isopor. Eles vão ficar flutuando, como se fosse uma grande piscina e em cima boias, né? É mais ou menos assim. Então, nós estamos exatamente como se fosse nessas boias, nesses isopores, tá? É o chamado placa tectônica. Existem vários tipos de placas tectônicas que ficam se movimentando em cima do magma. Lógico, a gente não percebe isso a todo momento, tá? Como vocês podem observar aí, cores variadas, mostrando exatamente as placas tectônicas. Então, é um fluxo de material muito grande lá dentro. E a gente está simplesmente na superfície, né? Naquela película bem fina. A nossa placa tectônica se chama sul-americana, como vocês podem acompanhar aí na imagem da setinha, tá? Algumas placas, elas podem se chocar, outras se afastar. Como vocês podem ver, algumas causam fenômenos como terremotos, cadeia de montanhas, por exemplo, porque uma sobe ou sobrepõe a outra. Nós temos também placas tectônicas que, quando se afastam, causam fissuras, que são buracos no solo, como é o caso da falha de San Andreas, tá? Que virou até filme, por exemplo. Tá? Então, assim, as placas elas existem e nós estamos exatamente em cima das placas tectônicas. Algo que também é interessante de nós sabermos é que os vulcões eles surgem exatamente nas bordas das placas tectônicas. Então, quando você tem placas onde tem um acúmulo muito grande de magma, tá? Automaticamente o vapor ele procura um caminho para sair e com isso ele produz os vulcões. Algumas ilhas, por exemplo, no Havaí, algumas ilhas são ilhas vulcânicas, exatamente porque surgiram a partir da erupção do magma, a erupção do vulcão. Como vocês podem ver aí nessa imagem, a localização dos vários vulcões existentes no mundo. Alguns estão inativos, outros ativos, né? Isso vai depender muito. Graças a Deus aqui no Brasil nós não temos esse problema, porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Então, o vulcão, os terremotos, eles acontecem na borda das placas. Fenômenos como o tsunami também é resultado da movimentação da placa tectônica. É o tremor de terra no fundo do mar. Com isso faz com que as ondas se movimentem, gerando então os tsunamis. Bem, gente, por hoje é só. Nós temos muito mais coisas para trabalhar. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar cada vez mais. Então, até lá. Tchau!